futuristic we Sorry. don't man. If not, your head will fill with the smoke of fear, man. The smoke of fear, that crap that's been in gear, man. Oh All right. yeah, oh yeah, Torah vibrations, man. That's the Oh, remix hallelujah, sounding of the hallelujah. Ain't it people, great? man. The real reality of the lamb. All right. Shalom, shalom. We're back. Thank you for your patience. Voltamos, obrigado pela sua paciência. Please close that music, Mariam. I think I can do it from here. Oh, the smoke of fear. Okay. All righty. So now, finally, Então agora, finalmente, we're going to get into today's message. nós vamos entrar na mensagem de hoje. Finally. Finalmente. Everything else was kind of like a warm-up O resto foi tipo um alongamento. to this. We had plenty of time to warm up, plenty of time to break. Nós tivemos um bocado de tempo para se alongar e se aquecer, um pouquinho, bastante intervalo. So I've had to recruit Mariamne to assist us. Tive que recrutar a Mariamne para nos ajudar. How's it sound? Good? Yep, Yes? perfect. Perfect? Yep. Okay. So today is going to be a little bit of a review, Hoje vai ser um pouquinho de uma revisão, but it's definitely necessary mas definitivamente é necessário. to be reviewing these things. É necessário estarmos revisando essas coisas. Very, very important. Muito, muito importante. Because it will give us a refresher Porque isso nos dará um refresco in what we need to understand. do que nós precisamos entender. So I want to review the word in the Greek, Eu quero revisar a palavra no grego, melo. melo. We're not talking about mellow yellow. Nós não estamos falando de mellow yellow. We're talking about melo. Nós estamos falando de melo. This is a very important Greek word. Isso é uma palavra grega muito importante. There's been a lot of confusion Houve muita confusão in modern teaching nos ensinos modernos that comes from the timing que vem do tempo of these words referring to Yahusha's soon return. dessas palavras referindo ao retorno breve de Yahusha, It's up on the screen, being softened, sendo amaciadas, ignored, ignoradas or treated like they mean Yahusha will return someday. ou tratadas como se Yahusha quisesse dizer que ele vai voltar em outro momento. The Brit Hadashah writers were not vague about expectation. Os escritores da Brit Hadashah não eram vagos quanto à expectativa. They repeatedly spoke of events Eles repetidamente falavam de eventos that were near in their own generation. que estavam próximos na própria geração deles. The one Greek word that is used many times E a palavra grega que é usada muitas vezes is the word melo. é a palavra melo. It is rarely taught correctly in today's assembly. Ela é raramente ensinada na Assembleia de hoje. For those that are hearing about this funny word in the Brit Hadashah, melo, for the first time, Para aqueles de vocês que estão ouvindo falar essa palavra engraçada na Brit Hadashah, melo, pela primeira vez, it means imminent, ela significa iminente, immediately, imediatamente, about to happen. prestes a acontecer. You could look up on the screen and follow the notes and on the jumbo. Podem olhar na tela e seguir as anotações. Truly understanding the Greek word melo, and by the way, entire doctrines have been made about melo. Verdadeiramente entendendo essa palavra melo, e aliás, doutrinas inteiras foram construídas ao redor dessa palavra. Will bring you to a clear understanding Isso lhes trará um entendimento claro that Messiah Yahusha returned in the first century. que o Mashiach Yahusha voltou no primeiro século. A misapplication of the word melo Uma má aplicação da palavra melo will lead you into all kind of different strange interpretations. lhes levará para todo tipo de interpretações estranhas.
Strong's definition of mellow is from Greek 3195. A definição grega da palavra melo é do Strong's grego 3195. Things to come, Coisas por vir, things that should come, coisas que devem vir, intended, about to be, pretendidas, prestes a ser, on the point of coming to pass. no ponto de acontecer. Understanding how the Brit Hadashah uses the word mellow is key Entendendo como a Brit Hadashah usa a palavra melo é chave to destroying many traditions para destruirmos muitas tradições of men that have replaced dos homens que substituíram the word of Yahuwah. a palavra de Yahweh. Can I get a good amen? So again, this message is reviewing mellow. Essa mensagem é revisando melo. We did touch on this several weeks ago, Nós tocamos nisso várias semanas atrás, but I want to review it because there are people out there that are twisting mas eu quero revisar isso porque há pessoas aí fora torcendo the meaning of the word mellow, saying that in the Old Testament, o significado da palavra melo, dizendo que no Antigo Testamento, like in Isaiah 13 and elsewhere, there's a 200 or 300 year gap between the prophecy using the Greek word mellow from the Septuagint and the actual events. como em Isaías 13, as pessoas falam que existe uma fenda de 2000 anos entre a promessa feita e os eventos que aconteceram. Era para ser 2000 anos entre a profecia e o cumprimento. But that's very, very slick manipulation of the word. Mas isso é uma manipulação muito astuta da palavra. When mellow is used in a New Testament context of Yahusha's parousia or presence, Quando melo é usado num contexto do Novo Testamento da parúcia ou da presença que habita do Mashiach, or his coming, his ekronomai, ou a vinda dele, a sua ekronomai, it literally means around the corner immediately, and that's even the way the book of Revelation begins. He has shown his servants, the revelation of Yahusha, who has shown his servants those things that must shortly come to pass. ela significa, no contexto do Novo Testamento, coisas que têm que acontecer em breve, até assim que o livro de Apocalipse começa. A revelação de Yahushua HaMashiach, que ele mostra aos seus servos de coisas que imediatamente têm que acontecer. So, of course, in the Tanakh, Então, claro que no Tanakh, in the Greek Septuagint, na Septuaginta grega, there may be times when a prophecy is immediate, mellow, talvez há momentos enquanto uma profecia é imediata, melo, and doesn't happen for a few hundred years, like the giving of the Ruach. mas isso não acontece por algumas centenas de anos, como o presente do Ruach, por exemplo. Like in Joel 2 and Joel 3, it says, I'm going to immediately mellow, I'm going to pour out my spirit on all flesh, but that didn't happen for 700 years. Como em Joel 2 ou Joel 3, está Right? escrito que no fim dos tempos eu derramarei meu espírito sobre toda a carne. Só que isso só aconteceu 700 anos depois do que foi dado. So the error is applying the word mellow in a context Então o erro é aplicar a palavra melo em um contexto that is non-return. que não é do retorno. Mellow doesn't have to mean immediately if it's used in a context Melo não tem que significar imediatamente se for usado em um contexto that does not refer to the return of Yahusha. que não se refere ao retorno de Yahusha. So let's use a couple of examples because context is king. Vamos a alguns exemplos, porque o contexto é a chave. Again, this message reviewing mellow. De novo, essa mensagem revisando melo. And I believe if we include the debate, I believe this would be part 64. E eu acredito que se nós incluirmos o debate, essa seria a parte 64. And I could see perhaps by Aviv 1, E eu consigo ver, talvez até a Aviv 1, I'm going to decide to conclude the series. eu vou decidir concluir a cidade. But I'm not sure. It depends because there could be more things that are unfolding. Perdão, eu vou decidir concluir a série ou não. Talvez Não, eu não conclua porque tem mais cannot coisas vote. para arrumar. Because this is a theocracy, but I appreciate the support. Eu aprecio o apoio, mas isso é uma teocracia. Eu vou fazer o que eu precisar quando eu I precisar. do appreciate that. I may go to 70, 70 for 70 AD. I don't know. But the way things look now, I'm probably going to end this series with the start of the new Torah year. Talvez eu vá até parte 70 para 70 AD, mas como as coisas estão parecendo, talvez até o fim desse ano e o começo do próximo eu termine a série. But don't hold me to that because if Yahweh
shows something else, then we need to bring it forth, right? Mas não segurem isso como promessa, porque se Yahweh me mostrar mais coisa para mostrar, eu tenho que mostrar. I'm going to do something here. Yeah, I got to do it there. So let's go to Matityahu 3:7. Vamos para Matityahu 3:7. Mariamne, you can get it up on the RSTNE on the screen there, if you can. Matityahu, but don't put it up there. Just prepare it. Don't post it. Just have it open. Matityahu 3:7. Don't post it. I'm going to try to do it without the RSTNE. When he saw many of the Prushim and Sadukim coming for mikvah, Quando ele viu muito dos Prushim e dos Sadukim vindo até o mikvah dele, Yahusha said to them, "You offspring of vipers, Yahusha disse a ele: você é semente de víboras. who has warned you from the wrath to mellow, to come?" Quem que lhes avisou quanto à ira melo, a ira por vir? The Greek word there is mellow. Now, this was given at the mikvah of Yahusha. A palavra grega ali é melo. Isso foi dado no mikvah de Yahusha. This was approximately 26 AD at the mikvah of Yahusha. Isso foi aproximadamente 36 AD no mikvah de Yahusha. And he says to the leaders of apostate non-Torah Judaism, E para os líderes do judaísmo não torático apóstatas: who has given you warning? Are you listening to John the Baptist? Because he's telling you to follow me, right? So if you're listening to him, you're going to follow me. So, but if you don't listen to him, where did you get this warning about the wrath to mellow, to come? Vocês estão ouvindo a João Batista? Estão dando ouvido a ele? Porque ele está dizendo para vocês seguirem a mim. Se vocês estão ouvindo o que ele está falando, essas coisas vão acontecer. Quem que lhes avisou da ira por vir? Melo. Now, those who twist scripture say, look, Agora, aqueles que torcem as escrituras falam: olha aqui, if this is the baptism of Yahusha se esse é o batismo de Yahusha, in 26, em 26, and then the judgment doesn't come until 70 AD, e o julgamento só vem em 70 AD, how is it immediate? Because from 26 AD to 70 AD is what? Some 90 some odd years? porque ele falou que era para ser iminente, mas isso foi dado em 26 AD. De 26 a 70 são quantos anos? Uns 54? So the answer is yes, because a generation is 40 to 100 years. So it's the same generation. So it is mellow. The wrath, the wrath on Jerusalem and the destruction of Jerusalem is very soon or immediately, because it's within that generation. Então, a geração bíblica vai de 40 a 100 anos. Tem gente que discute 40, tem gente que discute a 100, mas ainda assim é a mesma geração. Isso foi dado e aconteceu dentro de 40 anos, ou seja, dentro da mesma geração. Imediatamente aconteceu. So number one, Yochanan HaMatbil, and this is actually John the Baptist talking, he was warning his own generation at the mikvah of Yahusha about an immediate judgment that was approaching them quickly. Então, Yochanan HaMatbil estava avisando a própria geração sobre um julgamento que estava vindo e estava vindo rápido. The phrase "wrath to come" carries the sense of immediate judgment that was approaching in the end of the first covenant world. A frase "a ira por vir" carrega o sentido do julgamento que estava vindo muito rápido no mundo aliançável deles. Not the end of the world, but the end of their world. Não o fim do mundo, o fim do mundo deles. The end of their world, or the end of the Adamic Mosaic age. O fim da era mosaico-adâmica. The surrounding verses speak of the axe. We don't have to go over that now, but if you're familiar with the account, Os versos cercanos, eles falam sobre o ato, falam sobre o machado, desculpa, a gente não precisa ir lá se vocês conhecem o relato. Yochanan says that the axe is already waiting at the root of the tree to be cut down. E Yochanan fala que o machado já está esperando na raiz da árvore para o julgamento, para cortá-la. Showing that their judgment would not be delayed or distant, but at the door. Mostrando que o julgamento não seria atrasado ou distante, mas estava às portas. So the word mellow almost always in a messianic context being king. Então a palavra melo, quase sempre no contexto messiânico, contexto esse sendo a chave, refers to the return of the Messiah. Se refere ao retorno do Mashiach. Now in Isaiah 13, it talks about judgment on Babylon. In Joel chapter 2, it talks about the giving of the Spirit. That's irrelevant. That's not in a context
of the coming of the Messiah or the return of the Messiah. Agora, em Isaías 13 se fala do julgamento da Babilônia, em Joel 2, Joel 3 se fala do presente do Ruach. Isso é irrelevante no contexto do retorno do Mashiach. So let's go to Matthew 16, Vamos para Mateus 16, Matidyahu 16, Mateus 16, verses 27 and 28. versículos 27 e 28. Matidyahu 16, Mateus 16, verses 27 and 28. do 27 ao 28. And we read. E nós lemos. Now, this is a review, but boy, this is a shouting review. Isso aqui é uma revisão, mas é uma revisão muito boa. Matthew 16, 27. Mateus 16, 27. For the Ben Adam shall come in the Tiferet, or the beauty glory of his Abba, Pois o Ben-Adam virá na Tiferet, ou na linda glória do seu Abba, with his heavenly melachim. com os seus malachim celestiais. And then he shall reward every man according to his mitzvot work. Então ele recompensará todo homem segundo as suas obras, os seus mitzvot. Watch this. Truly I say to you, there are some here. Vejam aqui, em verdade eu lhes digo que há alguns aqui, Not just the 12, but others in the multitude. não só os 12, mas outros na multidão também. There are some here who will not taste death. Can you make that a little bigger? See if you can make it bigger on the bottom. The plus sign, Mariamne. The plus sign on the bottom. See if you can make it a little bigger. There are some standing here who will not taste death until they see the one standing there, audience relevancy. Alguns aqui de pé que não morrerão, não sentirão ou provarão da morte até que, aqui ó, presta atenção na plateia para quem ele está falando. Until they see the Ben Adam coming in his Malchut kingdom. Até que eles vejam o Ben-Adam vindo no seu Malchut, no seu reino. Okay, now you're off the screen. Make it smaller. On the bottom. There you go. So we read number 1. Então nós lemos número 1. Yahusha tied the coming or the return of the Son of Man to the lifetime of those who were standing there listening. Yahusha amarrou a vinda do Filho do Homem diretamente ao tempo de vida de alguns daqueles que estavam lá ouvindo ele falar. Number 2, this passage in Matthew 16, 27 and 28 alone Número 2, essa passagem em Mateus 16, do 27 ao 28, ela sozinha destroys the idea of a Messiah returning thousands of years later. destrói a ideia de um Messias vindo 2000 anos depois. Because Yahusha placed the timing before and within the generation of the living audience that was hearing him personally there that day. Pois Yahusha posicionou o tempo dentro daquela plateia viva, dentro do tempo de vida daqueles que estavam ouvindo ele naquele dia. When Melo is understood in passages like this, Quando Melo foi entendido em passagens como essa, the return of Yahusha in the first century and the sense of Melo, meaning without delay or immediate, is undeniable. quando Melo é entendido dessa forma, o senso de iminência se transforma inegável. Is literally undeniable. É literalmente inegável. Now let's go to Matthew 17, 22. Vamos agora para Mateus 17, 22. Matidyahu 17, 22. Matitiahu 17, 22. And while they were gathering together in Galilee, Enquanto eles estavam reunidos na Galileia, Yahusha said to them, Yahusha disse a eles: the Son of Man will be handed over to men. o Filho dos Homens será entregue nas mãos dos homens. They will kill him and he will be raised on the third day. Eles o matarão e ele será levantado no terceiro dia. And they were deeply grieved. Eles ficaram profundamente lamentosos. Everyone understands, scroll up, Todo mundo entende that this prophecy happened soon essa after profecia Yahusha spoke it. que essa profecia aconteceu logo que Yahusha falou dela. Scroll up a little bit. No, the other way. The other way. Keep going. No, keep going.
We're reading from Matthew 17:22. Nós estamos lendo de Mateus 17, 22. They shall kill him, verse 23, Versículo 23, eles o matarão, and on the third day he will be raised again. e no terceiro dia ele será levantado novamente. So there was no doubt in the immediacy of this prophecy, Então não havia dúvida quanto à iminência dessa profecia. which is dripping in audience relevancy. Está pingando com a relevância da plateia. The hands of men were the men of that generation. As mãos dos homens eram os homens daquela geração. So that was clearly understood. Isso foi claramente entendido. No one reads this as meaning thousands of years later when he will be betrayed. Ninguém lê isso pensando em milhares de anos depois, quando ele será traído. The word about to be handed over is immediately. A palavra aqui, prestes a ser entregue, é imediatamente. In verse 22, he will be handed over into the hands of men. The Greek word is melo, or without delay. No versículo 22 é dito que ele será entregue nas mãos dos homens. Essa palavra ali é melo, entregue, ou seja, ele seria entregue instantaneamente, em breve, muito em breve. This is how the word melo functions throughout the Brit Hadashah É assim que a palavra melo funciona por toda a Brit Hadashah, when describing events that are near. quando descrevendo eventos que são próximos. Okay, let's go to Acts, Maaseh Shlichim, Vamos agora para Atos, Maaseh Shlichim, 17:31. do 17 ao 31. Maaseh Shlichim, Maaseh Shlichim, Acts 17:31. Atos 17, 31. And this is a fabulous understanding. Esse aqui é um entendimento fabuloso. I love this verse. Eu amo esse versículo. Ready? Prontos? Because Yahuwah has appointed a Yom Din, Porque Yahuwah apontou um Yom Din, a day of judgment, um dia de julgamento, in which he will judge the Olam in Tzedakah by that man no qual ele julgará o mundo em Tzedakah por causa desse homem, whom he has ordained, a quem ele ordenou, by which he has given proof to all men pelo qual ele deu prova para todos os homens, that he has raised him from the dead. ele o levantou dos mortos. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Yahuwah has set a day on which he is about to judge. This judgment, this great white throne judgment, is not going to happen 2,000 years in the future when Messiah allegedly returns. No. Acts 16:21 cannot be clearer. Esse dia do julgamento prévio por Yahuwah não é daqui a 2000 anos. Atos 17, 31 não pode ser mais claro. He has appointed a day of judgment Ele apontou um dia de julgamento about to come. prestes a vir. A day in which he will judge the world. Um dia no qual ele julgará o mundo. The word mellow appears. He will judge, meaning he is about to judge, meaning the great white throne and the resurrection take place in the same century, in their lifetime. Mellow, immediately right around the corner. That's exactly the way references to the second coming are outlined. Em outras palavras, ele fez o dia do julgamento dentro do período da ressurreição. Melo, ele julgará, em outras palavras, ele julgará muito em breve, ou seja, o tempo da ressurreição e o tempo do julgamento do trono branco são no mesmo momento, na mesma geração, dentro do mesmo período. That means judgment was about to take place in their lifetime. Isso significa que o julgamento aconteceria no tempo de vida deles, Or the same generation, by 70 AD. Some of those guys were still alive. ou na mesma geração, porque em 70 AD alguns daqueles caras estavam vivos ainda. Shaliach Shaul was warning his listeners about approaching covenant judgment and the end of the covenant, the end of the age, not the end of time, but the time of the end of the Mosaic, of the Adamic age. Shaul estava avisando os seus ouvintes sobre esse julgamento da aliança que estava por vir, que Yahushua já tinha dito, mas não do fim dos tempos, mas do tempo do fim. They were approaching the covenant judgment
that Yahusha had prophesied, and they would see it in their lifetime. Well, if they saw the judgment, they would also see the return. If they saw if they saw the return, they would also see the wedding. All those things were to take place in that generation. E tudo isso aconteceria ao mesmo tempo, porque Yahusha disse, essas coisas vão acontecer no tempo de vida de alguns de vocês. Se eles viram o julgamento, eles tinham que ver o casamento. Se eles viram o casamento, eles tinham que ter visto o retorno. Todas essas coisas acontecem no mesmo período de tempo. Can I get a witness? Well, here you are. There you go. That's a lot easier. So this way I can stay on there. All right, Tov. So far, this is pretty simple. Até aqui está tudo muito simples. That's why it's a review. Por isso que é uma revisão. But it wasn't simple the first time we heard it. Não foi simples a primeira vez que nós ouvimos. It wasn't simple back then. Não foi simples lá atrás. Mariani, put up on the screen, Acts 24:15. So let's go to Acts 24:15. Vamos para Atos 24:15. Therefore, having a hope, again, this is Paul talking De novo, isso é Paulo falando to the authorities. com as autoridades. And he said, we have a hope in Yahuwah, E ele disse, nós temos uma esperança em Yahweh, which these men cherish themselves, que esses homens aqui também estimam. that there will certainly be a resurrection of both the righteous and the wicked. Que haverá tanto a ressurreição dos justos e dos ímpios. Pay attention. That Greek word there Essa palavra grega ali, certainly be a resurrection, essas palavras, certamente haverá uma ressurreição, is the Greek word melo. é a palavra grega melo. So melo can mean immediately, right around the corner, or certainly about to be, or certainly to be, or to be about certainly. There are times when melo can also be used as certainly. Então essa palavra melo aqui está dizendo que certamente acontecerá. Melo pode ser tanto instantânea, em breve ou certamente. So he's saying, we, the redeemed of Israel and those believers in Messiah, Então ele está dizendo, nós, os crentes em Astrahal e aqueles que acreditam no Mashiach, are those who believe that Daniel 1 and Daniel chapter 12 verses 1 and 2 are going to happen in our lifetime, in our lifetime, in our lifetime, in the first century, in our lifetime. Esses caras são os mesmos caras de Daniel 12:1, que acreditavam que tudo isso aconteceria no nosso tempo de vida, no nosso momento, no nosso tempo de vida, no tempo de vida daqueles caras para quem a Yahusha estava falando. Acts 24:15 is a direct reference to Daniel 12:1 and 2. Atos 24:15 é uma referência direta a Daniel 12:1 e 2. Paul spoke of a resurrection Paulo falou de uma ressurreição, and a resurrection hope connected with the transition of that same generation, Melo. e a esperança da ressurreição conectada com a transição daquela mesma geração, Melo, em breve. The resurrection language of the Brit Hadashah A linguagem de ressurreição da Brit Hadashah, is tied to the defeat of death by and in the Messiah ela é amarrada com a derrota da morte pelo Mashiach, at the end of the Old Covenant order. ao fim da ordem mundial antiga. At the end of the age, that's when the resurrection is going to be. We are the last generation of this age. We are at the time of the end of this age. Therefore, there is about to be a resurrection. Paul did not believe in a resurrection when the Messiah returns in 2,300 years. Can I get a witness? A linguagem da ressurreição, There's about to be, Melo. There's about to be. a linguagem da ressurreição no Novo Testamento é amarrada com a derrota da morte no Mashiach e no fim da ordem da antiga aliança. Ou seja, Paulo sempre usa essa expectativa muito em breve. Nós somos dessa última geração da antiga aliança, portanto, essas coisas estão prestes a acontecer. Melo, certamente em breve, naquele tempo. When the timing language of the apostles is allowed to speak for itself, Quando a linguagem que dá o tempo que os apóstolos permitiam e ela é permitida ser usada plenamente, the resurrection expectation becomes part of first century fulfillment.
quando a linguagem que temporiza, que os apóstolos usavam, é permitida ser usada de forma plena, a ressurreição, a expectativa da ressurreição se torna parte daquele cumprimento do primeiro século. Now let's go to Acts 24:25. Agora vamos para Atos 24, 25. And remember, context is king. E lembra, o contexto é a chave. If you can use mellow from the Septuagint in an Old Testament reference and say there's a 3,000-year gap, who cares? If it's not dealing with the imminent return of Messiah on the clouds of heaven, then it doesn't matter what mellow means. It only matters in a context of the second advent. That's the only place it matters. If it's a different context somewhere else, who cares? Nós temos uma referência. Se nós temos uma referência cruzada de Melo lá no Antigo Testamento, se der para cruzar, tem uma fenda de 3.000 anos, então. Não, só importa quando essa palavra é usada dentro do contexto do retorno do Mashiach, porque aí o significado é em breve. Do contrário, Melo é usada para várias outras palavras em vários outros contextos diferentes, mas esses não são significativos quanto ao retorno do Mashiach. Has nothing to do with the price of tea in China. Não tem nada a ver com o preço do chá na China. Which is going up probably. Que está subindo, aliás. Let's go to Acts 24 because of the end of the world people that are gathered now in the Middle East. These are all end of the world gatherings of religious holy wars. This is exactly what it's about. It's not about Benjamin, not from Yahoo. It's not about Donald Dump. This is all about holy wars in the name of eschaton. Never forget what I'm teaching you, because many people are not going to teach you the truth. And Tucker Carlson's onto something. And if I can get on Tucker Carlson, I can make some real points, because he's getting there. He's getting to the point. He doesn't understand why these holy wars keep happening. And it's maybe because your Jesus already came. And these people are still waiting for him. If I can get on Tucker Carlson, I will accept. And I even may write to him and say, would you like a guest to challenge you? Because he's on his way. He's on his way to seeing these things. E esse preço está aumentando por causa daquela galera do fim do mundo que estão fazendo guerras santas. Aquele cara, o Tucker Carlson, ele tá no caminho de alguma coisa, porque ele se perguntou, por que essas guerras santas continuam acontecendo? Talvez seja porque o teu Jesus já veio. Se eu chegar no programa dele, talvez eu escreva para ele pedindo para entrar lá, eu posso fazer alguns pontos específicos, porque ele está quase enxergando isso aqui sozinho. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. So Acts 24:25. Atos 24, 25. But as he was discussing righteousness, self-control, and judgment to mellow, there's that word. There's that word mellow. Mas enquanto ele estava discutindo justiça, autocontrole e o julgamento por vir, tá aí de novo a palavra, melo. As he was discussing righteousness, self-control, and mellow judgment. In other words, the white throne judgment that y'all read about in Revelation 20 is not like the futurists teach, thousands of years in the future. Paul said it's going to happen in our life, man. He's telling Felix, and he's telling Bernice, and he's telling all the Roman, procurators or overseers that all you better watch out, because all this stuff is going to happen in your lifetime. Mas enquanto ele estava discutindo justiça, autocontrole e o julgamento melo, em outras palavras, ele estava dizendo que, Félix, Bernays, todos os procônsulos romanos, Gálio também, o julgamento que está para acontecer no Grande Trono Branco é daqui a pouco, é na nossa geração. Não é como os futuristas ensinam que Apocalipse 20 vai ser 2.000 anos depois de ter sido escrito. Now the Roman creeds say no, and the church creeds say no, he will come, he will come. Well, so there's your choice. Do I believe the Christian Talmud, or do I believe the actual 12 apostles plus Paul? If you want to believe the actual 12 apostles plus Paul, Mello is your evidence. If you want to believe the Westminster Confession, and by the way, I'm going to tell you something about the Christian creeds that you didn't know. E aliás, mas o credo da igreja fala que não, ele vai vir, tá? Então você tem duas escolhas. Ou você acredita nas palavras do próprio Yahushua dizendo que viria na geração dos caras, ou você acredita no Talmud cristão. E aliás, tem uma coisa sobre essa confissão de Westminster que eu não falei para vocês, mas eu vou falar. You know what the Reformation creeds say? Sabe o que o credo da reforma fala? They all believe that Yahushua is coming in the future. Todos eles acreditam que Yahushua está vindo no futuro. But they say these creeds are subject to error. Mas eles falam, esses credos estão sujeitos a erro.
And therefore they can be amended or changed at any time. Portanto, eles podem ser emendados ou mudados a qualquer momento. Do you want me to say that again for people on the side? Quer que eu diga de novo para as pessoas aí do lado? The creeds that tell you that Yahusha has not returned Os credos que dizem que Yahusha não voltou contradicts the mellow and the concept of mellow and the direct testimony of the 12 shlichim plus one. o que contradiz a palavra Melo, Right. o conceito e o contexto de Melo e todas as evidências dos Silichim menos um. The word of Yahuwah is infallible, A palavra de Yahweh é infalível, inalterable, inspired, fully breathed by Yahuwah. inalterada, completamente inspirada e soprada por Yahweh. All scripture is given by Yahuwah and breathed. Is breathed by Yahuwah's ruach. Todas as escrituras são dadas por Yahweh e são sopradas pelo Ruach de Yahweh. So are we going to trust the inspired word and the testimony of the 12? Or the creeds? What is their testimony? Yahusha has not returned, but will return one day. P.S. Our creeds can be wrong. P.S. They are subject to be amended at any time. Is that what you guys want to believe in? Fine. As for me and my house and my ministry, Joshua 24:15, we will serve and be steadfast in Yahuwah, the Kadosh one of Yisrael. Somebody give him praise in his Kadosh house. Então vocês querem acreditar na palavra de Yahweh, que foi completamente soprada pelo próprio Ruach de Yahweh, completamente inspirado, que fala que ele voltaria naquela geração do primeiro século? Ou vocês querem acreditar nas palavras dos credos cristãos que falam, não, a gente acha que ele vai voltar no futuro, e aliás, talvez nós estejamos errados, então fiquem ligados para os próximos updates. Quanto a mim e a minha casa, nós serviremos a palavra de Yahweh. Paul was saying he's coming in your lifetime, Felix the cat. Paulo estava dizendo para o Félix, o gato, nós vamos vir no teu tempo. Say, you unclean gato. This is not something that you don't have to worry about, dude. Ele estava falando para o Félix, presta atenção, isso é algo que não vai escapar do teu radar. Você vai ter que se preocupar com isso. You got to worry about this because the one that's coming to take over and destroy the old heaven and earth to institute the new heavens and earth, Isaiah 64, 65, and 66. Félix, aquele que está tirando o antigo céu e a terra e vai estabelecer o novo céu e a nova terra, segundo Isaías 64, 65 e 66, is about to come in judgment. Ele está prestes a vir em julgamento, prestes. And part of that judgment is against you, my friend, because you're part of the Roman Empire. And in 70 AD, he's going to destroy Temple Judaism forever, and it's a dead religion. Let me say that again in case for those in the back. Judaism is a dead religion, and anybody trying to revive it will be considered spiritually dead. Esse julgamento vai acontecer dentro da nova. The center of their worship, they're impotent. It cannot be performed. Esse julgamento viria dentro do nosso tempo de vida. Em outras palavras, o judaísmo deixaria de existir, viraria uma religião morta, inoperante. Deixa eu dizer de novo para aqueles que não ouviram direito. O judaísmo sem o templo é inoperante, eles não conseguem funcionar, eles tentam, mas eles não conseguem funcionar. Por isso que tem essa obsessão de reconstruir o templo, porque sem isso não tem combustível. We love our Jewish brethren, but we want them to come into the straight and narrow gate, just like we had to. We're not excluding them. We long for them to come in. Brethren, my heart's desire for Israel is that they may be saved, for I bear them record. They have a zeal for Yahuwah, but not according to knowledge. They, being ignorant of Yahuwah's righteousness, have gone about trying to establish their own righteousness. For Messiah is the goal of the Torah to all who believe. Está escrito, e esse é o nosso objetivo. Nós amamos o povo judeu, a gente não odeia os judeus, a gente simplesmente quer que eles entrem através do caminho estreito e reto. Está escrito, nós temos ânsia pelos nossos irmãos judeus que dizem saber, alegando arrogância, não segundo o conhecimento, para que eles venham ao caminho estreito e reto, que está aberto para todos aqueles que creem. But that's not the point. Mas esse não é o ponto. He was trying to mellow Felix into the kingdom. Ele estava tentando trazer o Félix Melo para o reino. Trying to put the fear of Yahuwah into Felix. Ele estava tentando colocar o temor de Yahweh dentro de Félix. Said, don't worry, you, your mama, your grandmama are all going to be dead, and there's going to be some judgment by Casper the Friendly Ghost in 4,000 years. You think that's going to put the fear of Yahuwah into somebody? Ele estava tentando colocar o temor de Yahweh dentro do Félix, mas ele falou, Félix, não se preocupa, tua avó, todos os teus parentes vão morrer e depois o fantasminha camarada daqui a 2000 anos vai julgar vocês. Como é que isso põe o temor de Yahweh em alguém?
So what got Felix's attention? O que chamou a atenção de Félix? Mello? You mean he's Paul? Paul, when is when? Paulo, quando que é quando? Quando vai Melo. rolar esse troço aí? So Felix spoke Greek and Latin. O Félix falava grego e latim. He understood Hebrew, karov. Ele entendia o grego karov. Zman hashofet hu karov meod. The time of the judgment is very, very, very near. O tempo do julgamento está muito, muito, muito perto. So how do we know that Mello means in the same century? Look at Felix's response. Como é que a gente sabe que Melo é no primeiro século? Olha a resposta do Félix. Now, if you're going to be judged 10,000 years from now, you know what I'd say? Who the purgatory cares? Agora, se tu dissesse para mim que esse troço ia acontecer daqui a... Se tu dissesse que esse troço ia acontecer daqui a 2000 anos, eu ia dizer para ti, tá, o que eu me importo com isso? Let me announce to the whole believing world, your futuristic Jesus is stuck. Deixa eu dizer para meus amigos futuristas, o teu Jesus futurista está Never preso. coming. Not Ele because nunca vai vir. he's never coming, but he is faithful to his word, and the scriptures cannot be broken by your futuristic hope, by your futuristic understanding, by your futuristic expectation. The scriptures cannot be broken because of your emotions. O teu Jesus está preso no tempo, ele nunca vai vir. Por quê? Porque ele já veio. E as escrituras não podem ser quebradas por causa dos teus sentimentos, das tuas emoções. As escrituras não podem ser quebradas para favorecer o que vocês estão pensando. And so Felix was trembled. O Félix tremeu na base. In my lifetime? No meu tempo de vida? You're going to judge me for being anti-Torah, a hater of the Jews, an enforcer for Rome? What about my babies? What about my grandchildren? You know, I got a wife. She's pregnant. I'm going to be judged? Eu vou ser julgado porque eu sou anti-Torá, sou um procônsul de Roma contra os judeus. E a minha esposa, ela está grávida. O que vai acontecer com ela? Vixe, o que eu faço? Does anybody see the immediacy of his fear? Alguém aqui vê o imediatismo do medo dele? If Yahweh told you, don't worry, you're not going to die, you're going to live for 9,000 years, would you live in fear? No, you say, I got plenty of time to be scared. I'll wait 8,000 years, and then I'll worry about dying. Se Yahweh chegasse para ti e falasse, não se preocupa, tu vai viver mais 9.000 anos, tu teria medo de morrer por algum motivo? Não, daqui a 8.000 e pouquinhos anos eu me preocupo, agora tá de boa. So how did he respond? Go away! Então como é que ele respondeu? Vai embora. How do people today respond when we come to them with the truth that the scripture cannot be broken? And Yahushua said, there's some standing here who will see the Son of Man. I'm coming back in your lifetime. Judgment is in your lifetime. And what do they say to us? They say they have the same response. Go away! Como é que as pessoas respondem a nós quando a gente leva hoje essa verdade de que Yahushua já cumpriu a sua palavra, já levou tudo isso, já julgou o pessoal daquela geração? Eles falam, não, vão embora. Eu vou encontrar um canal diferente, eu vou encontrar um serviço de Shabbat, vocês estão malucos falando que ele já veio. Mira para isso. Putaristas. I'm going to listen to Monty Judah. I'm not going to listen to Yadi anymore because I want them to go away. Eu vou ouvir o Monte Judah, não vou mais ouvir a Yati. Eu quero que eles vão embora com esse troço. So look at the response of Felix. Did he say, Paul, Yahushua, you mean that guy that you follow? You mean he's going to judge my house and my wife and my conduct in my lifetime? No, he says, o Félix disse para ele, Paulo, tu tá falando que esse cara que você segue vai julgar eu, minha esposa, minha família, no meu tempo de vida? Não, vai embora. What did Felix the cat say? O que o Félix o gato falou? Geh weg in Yiddish. Get out of here. Em Yiddish, geh weg. Du sein Dreck, zu und zu Mama. You're a piece of dirt, you and your mama. É um pedaço de terra, tu e a tua mãe. I don't want to hear. He came back. Eu não quero. Ele voltou já. I don't have to kill Muslims to get Jesus to come back. I don't have to kill Jews I don't have to kill Christian Palestinians and Christian Iranians to force the hand of Armageddon. You mean I don't have to? You mean I have no sovereignty in this matter? I want to have sovereignty. I want to have some kind of sovereignty. I want to be part of the solution. Go away. I don't want to hear this message. Go away. Go away. Então tu quer dizer I'm que eu não not preciso... going away, Bubba.
Go tell those who sent you that I'm not going away. Tu quer dizer então que ele já voltou e eu não preciso mais matar muçulmanos, judeus, e eu não preciso mais matar ninguém? Então, mas eu não quero mais isso, eu não quero ver essa mensagem. Vai embora, eu não quero esse troço, eu quero ter soberania nisso aqui. Amigo, infelizmente eu não vou embora. E pode dizer para aqueles que enviaram vocês que eu vou permanecer aqui quietinho. Felix doesn't deserve a Hebrew name. I was thinking, what is his Hebrew name? O Félix não merece um nome hebraico. Eu tava pensando aqui, qual seria o nome hebraico dele? So what was his response? He trembled because of the message of judgment as a real and pressing reality. Então qual foi a resposta dele? Ele tremeu por causa da mensagem do julgamento que foi apresentada como uma realidade próxima. The apostles preached judgment right around the corner, mellow. Os apóstolos pregam o julgamento daqui a pouco, tá na esquina, tá quase aí. Not something vague thousands of years in the future. Não é algo vago, milhares de We've got to go back anos to no the futuro. future and realize that he that said he would come was faithful to come apart from sin unto the redemption of the body, the resurrection, to have new spiritual bodies. Come on, somebody. Aqui, Back nós to temos the que future. entender, nós temos que dizer que nós temos que entender finalmente que aquele que disse que viria veio para a justiça da ressurreição dos justos, para nós termos um corpo celestial. Acts 24:25 fits perfectly. Atos 24:25 bate perfeitamente. With all the warnings Yahusha gave about judgment coming upon this generation. Atos 24:25 bate perfeitamente com todos os avisos que Yahushua deu sobre o julgamento vindo naquela geração. The Greek word for generation is geia. A palavra hebraica para geração a palavra grega para geração é geia. Let me double check. Geia. Like a lot of renditions of that. Geia, right. Genea, Genea, Genea properly. Genea. Genea. It doesn't mean race. Some people say, oh, this generation shall not pass. So it doesn't mean this generation. Literally, it means this kind of people or this race. As pessoas falam, não, a geração ali no texto está falando essa raça de pessoas, não é essa geração, aquelas pessoas daquele tempo. Não, é essa raça, essa etnia. So what race? The Jews, the non-Jews, all those races are still here today. Que raça? Os judeus, os não judeus, tudo isso está aí até hoje. That generation of the first century is not with us today. Mas aquela geração do primeiro século não está mais aqui. But the futurists say, oh, it doesn't mean generation, it means tribe or race. Well, guess what? The Jews are still here today. Believers are still here today. Every race that was around then is still more or less here today. So which race was supposed to disappear? Os futuristas falam, não, isso estava falando de tribo ou aquela geração, aquela raça de pessoas. Mas peraí, todas essas raças que estavam vivas naquele tempo ainda permanecem conosco de algum jeito ou de outro, mas aquela geração de pessoas morreu há muito tempo. Go to Ephesians 1:21. Vamos para Efésios 1:21. Again, this message reviewing Melo. De novo, essa mensagem, revisando Melo. See, for the fulfilled prophecy proponent, pro proponente das profecias cumpridas, Melo is shalom and peace and righteousness in the Ruach. Melo é shalom, paz, justiça no Ruach. But for those who are futurists, Melo has no meaning. Soon doesn't mean soon. Immediately doesn't mean immediately. Around the corner doesn't mean around the corner. And then nothing fits. So if nothing fits, let's take matters into our own hands. Let's do holy wars, hoping that this one is Armageddon. Because we don't believe in the Armageddon. The scripture cannot be broken. They try to break the scripture and create a holy war that's supposed to bring the return of Jesus when Yahushua already came. So you've got everything going on. They're trying to force his hand. Então, para os preteristas completos ou para os proponentes da profecia cumprida, Melo significa Melo, Shalom, já aconteceu, foi naquele tempo, mas para os futuristas, nada bate, porque imediatamente não é imediatamente, daqui a pouco não é daqui a pouco, em breve não é em breve, nada mais bate. Então, o que nós vamos fazer? Justiça com as próprias mãos, vamos fazer um bocado de guerra santa por causa daquela terra, aquele pedaço que Yahweh já abandonou, e vamos tentar forçar a mão de Yahweh. Tudo que eles estão fazendo lá é para tentar forçar Yahweh a fazer alguma coisa. Go to Ephesians 1:21, please. Vamos para Efésios 1:21. It says that Yahushua is far above all rule. Aqui disse que Yahushua está muito acima de todo governo. Far above all authority. Muito acima de toda autoridade. Far above all powers and dominion. Muito acima de todos os poderes e domínio. The resurrected Yahushua is above
every name that is named not only in this age, which is the Adamic Mosaic age, Yahushua ressuscitado está acima de todos os nomes que são nomeados, não só dessa era mosaico-adâmica, because Ephesians was written in about 55 AD, porque Efésios foi escrito por volta de 55 AD. but in the age to come, which was what? 70 AD, which was what? 15 years away. That Greek word for come is mellow. Mas também ele está muito acima de That's todos right. os nomes daquela geração que estava prestes a receber o julgamento. Esse julgamento estava por vir, melo, em breve. The one who has all authority, Aquele que tem toda a autoridade, the one who has all power, aquele que tem todo o poder, the one who has all dominion, aquele que tem todo o domínio, the one that carries the name of Yahuwah, saves Yahusha, the name that is above every name, not only in the age of the temple that will be destroyed, but in the one to mellow. aquele que tem um nome sobre todos os outros nomes, que carrega o nome de Yahweh, não só para aquela geração que seria Yes. destruída, não só Yes. para nós, mas para aqueles que melo Yes. receberiam o julgamento. Turn to your neighbor and say, we're in a mellow age. Olha para o teu próximo e fala, nós temos uma geração melo, suave. We're in a mellow age where we have peace, righteousness, and joy in the kingdom. Nós estamos numa geração suave, onde nós temos paz, justiça e liberdade no reino. Turn to your neighbor and say, because the kingdom of Yahuwah is not meat and drink. Olha para o teu próximo e fala, pois o reino de Yahweh não é comida e Turn to your bebida. neighbor and say, the kingdom of Yahuwah is peace. O reino de Yahweh é paz. The kingdom of Yahuwah is righteousness. O reino de Yahweh é justiça. Turn to your neighbor and say, peace and righteousness in the Ruach. Paz e justiça no Ruach. The age is mellow yellow. That's right. The age is mellow yellow. I'm not speaking of bulls. I'm not speaking of goats. I'm not speaking of Prushim. They call us the children of mellow age. I lost the chorus. We are in the mellow age. Nós estamos na era melo. All right. We are children taken out of the marsh and put into the age of mellow. Cool, brother. Everything's cool. Everything's groovy. Nós fomos tirados do pântano e fomos colocados na época onde é tudo tranquilo, é We're suave, in sem the mais age of julgamento. groovy. When will the messianic age end? Quando que a era messiânica terminará? Never. Nunca. So when will the presence of Yahusha, the parousia that's still with us, when will that be lifted? Never. Então, quando que essa parúcia, essa presença que habita, será tirada de nós? Nunca. Parousia doesn't mean coming of Yahusha. It means coming to stay. A parúcia não significa vinda de Yahushua, significa vinda para ficar. Because the kingdom does not come with observation. Pois o reino não vem com observação. If my kingdom was physical, my followers would fight the Jews. But now my kingdom is not physical. Se o meu reino fosse físico, os meus seguidores Why? lutariam contra os judeus, mas o meu reino não é físico. Well, if you didn't understand that, try this one. The kingdom of Yahuwah is within you, Se tu não entendeu essa, entenda essa próxima. O reino de Yahweh está dentro de ti, which means it'll never leave you. o que significa que nunca vai te deixar. And when you lay down this body, the kingdom that is in you, the king that is in you goes into the new Jerusalem. There's no cessation of life. Let me say that again. When you die as a born again believer, there is no cessation of life. E quando o reino que está em ti, quando o teu corpo, que abriga esse reino que está em ti, cruzar o véu, não há cessação de vida. Tu vai de uma vida para a Yes. próxima. So what do these futurists try to do? They're trying to go back to Judaism. Então, o que os And futuristas estão tentando fazer? Estão tentando voltar para o judaísmo. And who oversaw the Adamic Mosaic age? Who oversaw it? E quem que supervisionava a era mosaico-adâmica? The John chapter 9 people, A galera de João capítulo 9. the Jewish Felixes. Os Félixes judeus. Yahusha said to the leaders of the old heaven and earth, if you were blind, you would have no sin. Yahushua diz para os líderes daquela aliança, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. But now because you say you see, Mas agora porque vocês dizem que veem, your sin remains because I'm going to huff and I'm going to puff and I'm going to blow your house down. And then who are you going to turn to? o seu You're going to turn pecado, to the wailing wall. You know why it's the wailing wall? Because they're wailing over their future where there is no hope, where there is no redemption. That's why it's the wailing wall.
vocês estão ignorando a minha aliança. E se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas porque vocês dizem que vem, o seu pecado permanece. Sabe o que vai sobrar para vocês? O Muro das Lamentações. Sabe por que chama de Muro das Lamentações? Porque eles não têm futuro, eles não têm esperança. Só lhes restou lamentar. Ephesians 1:21 again. Efésios 1:21 de novo. From the RSTNE. As RSTNE. Verse 20, which he worked in Mashiach. Versículo 20, o qual ele trabalhou no Mashiach. When he raised him from the dead and seated him as his own right hand. Quando ele o levantou dos mortos e o sentou como sua mão direita. In the Shamayim. No Shamayim. Far above all principality and power. Muito acima de todo principado e poder. Far above all might and dominion and every name that is named. Muito acima de todo tipo de força e domínio e todo nome nomeado. Not only in the Mosaic age, but also in the Olam Haba, the age to come. Não só na era mosaica, mas também no Olam Haba, na era por vir. He has put all things under his feet and given him to be the head over all things. Yes, even us, the Yisraelite Kehillah. E sim, ele colocou todas as coisas abaixo dos pés dele e deu a ele para ser a cabeça sobre todas as coisas, sim, até de nós todos da Kehillah e Yisraelita. Paul spoke of two covenant worlds, the one they were living in and the one that was going to come when? That's right. Let's take a guess. 66 to 70 AD, the one that was about to mellow. That's right. Paulo falava de dois reinos, de dois mundos, duas eras, aquela que estava para chegar ao fim e aquela perpétua que viria quando? Vamos tentar chutar, de 66 a 70 na Guerra Judaico-Romana. Melo, em breve. Religion would melt and mellow would abide. A religião derreteria e o melo ficaria. Talk to me, somebody. What's the difference between the first age, the old heaven and earth, and the one that came between 66 and 70 AD? That one was melting away, and this one is mellow. Mellow, it stays with us forever. Qual é a diferença da antiga aliança para essa nova era messiânica que não termina? É mellow, uma derrete e a outra é mellow. A religião está morta e a Ruxa está vivo. Highlight if you could, Mariani. The apostles lived. Os apóstolos viveram in the transition period. No período transicional. The 40 years. 40 anos. Which is in Greek, it is the mistranslated millennium, which is the Kilioi ethos. Kilioi ethos. Kilioi. Epos. Kilioi ethos. So that is the so-called millennium, which is not a literal 1,000 years. It's a figurative 40 years of transition from the wilderness of the Adamic Mosaic covenant into the promise of eternality of the new covenant. So they were living in the wilderness of a transition period. Os apóstolos viveram no período transicional, mal traduzido como milênio, mas na verdade o grego lá é kilioi ethos, ou um período de tempo indeterminado, que foram, hoje nós sabemos, 40 anos de transição entre do Egito para a Terra Prometida, ou seja, do julgamento até a Nova Jerusalém. Foi um período de 40 aninhos nesse deserto suposto da pregação até a recompensa. When did the transition period end? O período transicional terminou? 70 AD, and then from 70 to about 110, there were 40 years of no witness, no testimony, no evangelistic activity. Why? Because everybody was gathered. They were either caught up and the resurrected were raised. So there were 40 years of silence. That was another 40 years of wilderness. That was another 40-year period of wilderness. Então, o período transicional terminou em 70 AD, e então depois, até 110 AD, nós tivemos um período de 40 anos. Outro período desértico, sem testemunho, sem evangelismo, sem apostolado, sem nada. Silêncio na palavra de Yahweh, ou daqueles que tinham que propagá-la, né? Understanding transition. Entendendo que essa transição explains why the Brit Hadashah uses urgent, about to happen language, because it was right around the corner. The transition, and then the return of Yahusha, the judgment, the marriage, all these things happen, and they were right around the corner. Entendendo a transição, explica por que o Novo Testamento repetidamente usa essa linguagem urgente daquilo que estava prestes a acontecer. É sempre prestes, em breve, daqui a pouco, melo, daqui a pouquinho. Estava sempre urgente. The next one is another one of my favorites. A próxima é mais uma das minhas favoritas. How many have more than one favorite verse?
Quem aqui tem mais do que um versículo favorito? Man, you can't limit the goodness of Yahuwah's word to one verse. Come on now. You guys are smarter than that. You know Não, that. You can't não dá limit para the limitar a goodness bondade of de Yahweh para um Yahuwah to versículo one só. verse. Não dá para limitar a bondade de Yahweh para um versículo só. Vocês sabem melhor do que isso. Corinthians, Paul, Shaliach Shaul says, "Oh, the depths and the width of the riches of the knowledge of Yahuwah. You can't limit that to one or two verses." Em Coríntios, o Sholiach Shaul fala a profundeza e a grandeza e riqueza da palavra de Yahweh. Não dá para limitar isso para um, dois versículos. 2 Timothy 4:1. 2 de Timóteo 4:1. 2 Timothy 4:1. 2 de Timóteo 4:1. I solemnly exhort you in the presence of Yahuwah Eu solenemente lhes exorto na presença de Yahweh and the Mashiach Yahusha, e do Mashiach Yahusha, who is mellow está melo, judge. He is about to mellow. He is about to judge. He is mellow to judge the living and the dead ele está melo, prestes a julgar os vivos e os mortos, by his appearing and his kingdom. pela sua aparição e pelo seu reino. Does anybody see a 2,000-year gap here? Alguém aqui vê uma fenda de 2000 anos? Paul tells his son in the Amunah, Timotheus, Paulo fala ao seu filho na Amuná, Timteus, in the parousia of Yahuwah, in the presence, he is in the coming presence, he is mellow, he is just about to immediately judge. That's the great white throne judgment by his mellow immediate appearing and his mellow immediate kingdom, so that the kingdom, the appearing, and the judgment are all said to be what? Mellow. Então, ele está solenemente exortando o filho dele na Amuná, dizendo da urgência do julgamento, da urgência da autoridade do reino vindo, conectado com essa transição acontecendo. Todos esses períodos, junto da ressurreição, junto do julgamento, todos esses períodos iam acontecer quando? Melo, em breve. Let's dissect that again. Vamos dissecar isso de novo. The judgment, O julgamento, the parousia, the appearing, the return of Yahusha in the clouds, a parúcia, a aparição de Yahusha nas not to nuvens, the earth, in the clouds, não na terra, nas nuvens, and the king's kingdom that's coming with him, e o reino do rei que virá com ele, are all said to be about to occur. todos eles são ditos prestes a Look ocorrer. it up in the Greek. Mellow. Pesquisa no grego, melo. Sholiach charged Timothy with great urgency O Sholiach Shaul demandou Timóteo com grande urgência, because his return and judgment and kingdom authority were around the corner. porque a autoridade do reino e o julgamento estava tudo prestes a acontecer na esquina. They were a reality that was connected to the unfolding 40-year transition, which is Chilioi in Revelation 20. It's called Chilioi at least 3 or 4 times. It doesn't mean millennium, 1,000 years. It means simply a number of years or a determined number of years. And Yahuwah determined those number of years to be 40. Look it up. Don't take my word for it. That word does not mean millennium. Chilioi means a designated amount, set amount of years, which is up to the Father's what? The Father's discretion. E esse julgamento e essa autoridade do reino estavam conectadas com essa transição que estava sendo desenrolada. E essa realidade estava conectada com Apocalipse 20, o suposto chamado milênio, que é na verdade o Kilioi, que é falar dessa palavra, esse período de tempo indeterminado que Yahweh determinou por ser 40 anos por causa da vontade dele. Mas é usado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento. Kilioi, não é milênio. Millennium é latim. Well, Shalia, who gave you the authority to change the word? The word says millennium. Everybody knows that's 1,000 years. Olha, quem te deu autoridade para mudar a palavra? Porque todo mundo sabe que a palavra de Yahweh fala milênio. Milênio são 1000 anos. Everybody knows, huh? Todo mundo sabe, certo? Chilioi means a set number of years. Kilioi significa um período estabelecido de anos. Schofield, the homosexual King Jaime. Agora, o Schofield, o King James, the Geneva English Bible, they all said it was a literal 1,000 years. A, it's not literal. B, it's not 1,000. 3, it's more like chili than it is 1,000. When I think of Chilioi, I think of a nice, hot
chili soup. Mas agora, esse And there's usually Schofield, 40 beans in there, not 1,000. esse Schofield e a Bíblia do King James, eles falam How you like 1000 me anos, now? mas isso não tem nada a ver Honey com a and palavra cute. original. And anointed all at the same time. How A you like palavra me lá, now? a palavra lá é kilioi, que Yahweh determinou por ser 40, não tem nada a ver com 1000. Man, think about that. How many ladies prepare 1,000 beans for their husband in a bean soup? Quem das mulheres aqui prepara You'd be 1000 in the feijões ER. para o marido? You'd be in the there would be a millennium. You'd be in the ER 1,000 times. All right. Quem If you aqui- ate 1,000 beans, you'd be in the emergency room, chili oil. Quem aqui prepara 1000 feijões para o marido comer? Ele ia parar na emergência. Comer 1000 Cara, feijões de uma vez só? You're a false prophet. My Bible says 1,000 years. Ah, mas tu é um falso profeta. Minha Bíblia fala 1000 anos. Not my Bible. Não a minha. It says chili oil. Lá fala kilioi. Kilioi means a set determined number of years. Look it up on Kilioi, Bible. kilioi significa um período estabelecido de anos. But the futurists need 1,000 years Mas os futuristas precisam de 1000 anos. so that Yahushua could come before the 1,000 years or after the 1,000 years. Para que a Rússia possa vir antes ou depois dos 1000 anos. But what happens if there's no 1,000 years? What happens if the 40 years were a transition period from the old heaven and earth to the new heaven and earth? What happens then? Then Mas, there's no millennium to look, there's no 1,000 years to look forward to. mas o que acontece se a Rússia voltou depois de 40 anos, que não foram 1000, mas foram 40 anos, um período de transição? Se ele já voltou naquele tempo, não há mais milênio para procurar. They'll do anything to break the scripture. Do you realize futurists? I love them. They're my brothers and sisters. I would never say they're not saved. Do you realize they are actually breaking the scriptures? They accuse us of being a cult. When you don't accept the time stamps combined with the power of Mello, when you take the power of Mello and you combine it with self-imposed timestamps, the scriptures cannot be broken. So when they teach a future coming, they are literally trying to break the scriptures. Meus irmãos e irmãs futuristas, eu amo eles, eu nunca diria que eles não são salvos, mas eles estão quebrando as escrituras, porque eles estão indo contra o que está escrito, tentando dizer que esse período Kilioi, que é um período estimativo, é 1000 anos, eles estão não só indo contra a escritura, mas adicionando a ela. Portanto, eles estão quebrando a própria palavra que eles dizem não quebrar. E eles chamam a gente de seita. The apostles did not preach an endlessly postponed judgment, but one that was connected to the Messiah's covenant vindication of his saints. Os apóstolos não pregavam um julgamento atrasado ou adiado, sem fim, mas ele era conectado com a vingança da aliança do Mashiach. Go to Hebrews 10:27. Vamos para Hebreus 10, 27. There, almost every usage of the word mellow is in a context of an immediate, just around the corner. The Hebrew word is karov, that generation appearance coming on the clouds, that generation. Quase todas as utilizações da palavra melo são um cognato da palavra hebraica karov, na mesma geração, naquele mesmo período de tempo, em breve. Hebrews 10:27. Hebreus 10, 27. We'll get it up on the screen. It says, a terrifying expectation of judgment Lá fala uma expectativa aterrorizante de julgamento and the fury of a judgment of fire which will consume the adversaries. e a fúria de um julgamento de fogo que consumirá os adversários. So this teaches us Isso nos ensina that the book of Hebrews repeatedly warns que o livro de Hebreus repetidamente avisa that the old covenant system of approach and worship was about to disappear. que o sistema da antiga aliança de abordagem e louvor estava prestes a desaparecer. That the judgment will consume the gospel's adversaries. Que o julgamento consumirá os adversários do evangelho. Oh, I'm going to put it on the screen so y'all can believe me. Vou colocar na tela para vocês acreditarem em mim. Scroll down, please. No, up, I'm sorry. There it is. Nope, you had it, 27. A terrifying expectation of immediate judgment, which will result in a fire to consume the adversaries. Let me ask you, who are the master's adversaries? Mas uma expectativa terrível de julgamento e da fúria do fogo que consumiria os adversários. Quem eram os adversários do mestre?
the unbelieving Jews and the unbelieving Romans. But Os judeus incrédulos e os romanos incrédulos, mas primariamente it warns readers that the first covenant, the old heaven and earth, was about to disappear. It burned up. isso avisa aqueles do primeiro século que o antigo céu e a antiga terra estavam prestes a desaparecer, serem queimados. The heavens was the Holy of Holies, the earth was the outer court, and the outside was where the people gathered. That was the temple was known as heaven and earth, where heaven meets earth. Os céus eram o templo, a terra era a parte do primeiro andar do templo que conectava e a parte de fora eram os mares. Então aquele lá era o céu e a terra. The place where heaven met earth, which represented the old heavens and earth, the Temple Mount, would be gone. So that was by necessitate a new heaven and earth, not made with hands, in the spirit, not in the flesh. O céu e terra, o templo seria destruído, porque agora ele não viria mais com a observação dos olhos, ele viria no espírito, não mais na carne. Então isso dá a necessidade. Já que não tem mais templo físico, nós temos que ter um fora da carne, que não seja destruível. Those Hebrews were standing on the cuspis, on the edge of that transition, that chilioi, the 40 years that is mistranslated in millennium. They were in the chilioi of transition. Aquela plateia hebreia estava na ponta de uma mudança histórica, na ponta do período de transição. Let's go quickly. Hebrews 10:37. Hebreus 10:37. Can anybody read the New Testament and not get the feeling of immediacy, urgency, and there's not a lot of time? People that heard, Timothy heard, Felix heard, they heard impending return of Yahusha, the impending, immediate, mellow return for judgment. There was no time, there was not much time left to prepare. Alguém consegue ler o Novo Testamento sem esse senso de urgência? O Félix entendeu, aqueles outros que, para quem o Sholia Shaul estava pregando, todos eles entendiam. Essa urgência era porque tudo aquilo ia acontecer dentro do tempo de vida deles. Não era como se não fosse parte, senão não teria urgência. Eles precisavam da urgência porque era daqui a pouco. Hebrews 10:37. Hebreus 10:37. For yet in a little while, in 3,000 years, the one who is coming will come, and he will not delay. Listen, if 3,000 years is not a delay, I don't know what is. Pois daqui a muito pouco, aquele que está vindo virá e não se atrasar. Escuta, right? se 3.000 anos não é um atraso, eu não sei mais o que é. Don't worry, Sholiach, I'm going to get paid. I'll pay you back. Não se preocupa, Sholiach, eu devolvo o dinheiro. I'm just waiting to get paid. Estou só esperando ser pago. When are you going to get paid? Real soon. Quando que você vai ser pago? Daqui a pouco. When's that? In about 2,300 years? Daqui uns 2.300 anos. You're going to pay me back in 2003? Yeah, mellow. In 2000, just stay mellow, dude. I'm going to pay you back in 2,300 years. Just stay mellow. Vai me pagar quando? Mellow, daqui a 2.300 anos, rapidinho, em breve. As portas, daqui a pouco eu te pago. Teu dinheiro tá daqui a pouquinho chegando. For yet in a little while, he who is coming will come. In other words, a little while is not... Thank you. It's a couple of years. It's a few years. It's sometime in this generation. How long is a generation? 40 years, 80 years, 100 years. Before 100 years passes, he that is supposed to come will come, or the scripture is broken. Yahuwah is a liar, and all y'all might as well have orgies Monday, Tuesday, and Wednesday, because there's no hope of righteous living and the reward of the afterlife. This is a matter of, is he a liar or is he true? This is not a matter of Sholiach may be right and Sholiach may be wrong. No, this is a matter of, can the word be trusted, or do we trust the creeds? And the creeds tell you that they could be changed because they contain errors. Daqui a muito pouco, aquele que virá e não se atrasará. Ou seja, não é muito tempo, isso são 40, 60, 80 anos. Antes de 100 anos passarem, tudo isso tinha que acontecer, porque era daqui a pouco. Isso não é só uma questão de acreditar no que eu estou falando. Se isso está errado, Yahweh mentiu, porque ele deu um tempo que ele não conseguiu cumprir. Então vamos fazer orgia segunda, quarta e sexta, porque essa vida não tem mais nada para oferecer. Nós não temos esperança. Não é uma questão de, será que escatologia é interessante? Não é isso. É uma questão de, nós podemos confiar na palavra de Yahweh ou não? Mellow, a little while he's coming. Mellow, daqui a pouquinho ele está vindo. Fulfillment was near in that generation. O cumprimento estava próximo naquela geração. Throughout the apostolic writings, go to Chazon 1:1. Por todos os escritos apostólicos, vamos para Apocalipse 1:1.
Of course, this is a review, but the enemy will, if you haven't read Matthew 4 and the parable of the sower, the enemy's job is to come quickly and steal the seed. So that seed that we sowed 3 or 4 months ago, the enemy wants that seed back. But by reviewing, we make sure that he doesn't take it back. Então nós estamos fazendo uma... Claro, isso é só uma revisão, não é nada novo, mas quem é que leu Mateus 4, a parábola do semeador? Toda vez que uma nova semente é jogada dentro do nosso coração, o inimigo vem rapidão tentando roubar. Então nós temos que revisar para que a semente não seja roubada do solo em que foi posta. Turn to your neighbor and say, I need review. Olha para o teu próximo e fala, eu preciso de revisão. Turn to your neighbor and say, I don't mind review. Olha para o teu próximo e fala, eu não me importo com revisão. I don't want the enemy touching that kadosh seed. Eu não quero o inimigo tocando nessa semente kadosh. Turn to your neighbor and say, I don't mind. Olha pro teu próximo e fala, não me importo, tá tranquilo. Oh, man. Não me importo. Revelation 1:1. Apocalipse 1:1. The revelation of Yahushua HaMashiach, which Yahuwah gave him to show his bondservants. A revelação de Yahushua HaMashiach que Yahweh deu a ele para mostrar aos seus servos. The things that must mellow. So the first verse of Revelation is, this is going to, the whole book, all 22 chapters. Listen, look up. All 22 chapters are going to happen in your lifetime. A revelação de Yahushua HaMashiach que Yahweh deu a ele para os seus servos, as coisas que devem acontecer daqui a pouco, melo, no seu tempo de vida. Yahushua had such urgency to communicate with his bondservants. Yahushua tinha tanta emergência e urgência de se comunicar com seus servos. That he sent his angel, who we believe to be Enoch, to show the body of Yahushua what must immediately around the corner, Hebrew karov, take place. There's no room. What's the urgency if the book of Revelation doesn't apply for a couple of millennia? What's the urgency? Ele foi basicamente entregar uma revelação para os seus servos através de um anjo que nós acreditamos ser Hanok, para mostrar para os seus servos as coisas que imediatamente teriam que acontecer. Qual que é a urgência se tudo vai acontecer daqui a 2000 anos, 200, sei lá, 20, 200 gerações daqui a pouco? The opening verse declares the immediacy of the prophecy that would come to pass. O versículo de abertura declara o imediatismo da profecia que ia acontecer. It's the same immediacy throughout the Brit Hadashah. É o mesmo imediatismo por toda a Brit Hadashah. The prophecy was written to real Kehillas facing real persecution from the Jews and then Nero. A profecia foi entregue a Kehillas verdadeiras que estavam passando pela perseguição verdadeira de Nero. And because of the persecution, it was great news because it was about to be over. The persecution was about to be over. Isso são ótimas notícias porque a perseguição estava prestes a terminar. In other words, hang in there. The persecution is about to be over. De outras maneiras, calma aí, segura firme que está quase acabando. Now, before I forget, I had the gentleman who I debated with the other night. Antes de eu esquecer, o cara com quem eu debati esses dias. And they like to say. E eles gostam de dizer. That John was killed. John died a natural death in the 90s when he was bishop of Ephesus. Okay, here's the Christian pablum and vomit. That John was not martyred. O vômito e a historinha cristã é que João não foi martirizado. That he died a natural death in the 90s, which means he wrote the book of Revelation in the 90s after Jerusalem was destroyed, which means Yahushua's coming in the future because the book of Revelation was not completed before 70 AD. E que ele morreu uma morte natural nos anos 90 e poucos, ou seja, ele terminou o livro de Apocalipse depois de Jerusalém ter sido destruído, o que significa que Yahushua vai voltar só no futuro, porque o livro não tinha sido completo quando a destruição aconteceu. You're gonna love on me for this one. Vai me amar por essa. So if history, church history, então se a história da igreja, written by Eusebius and Schaff and others, escrita por Eusébio, Schaff e outros, say that he was died under the persecution of the Roman Emperor Domitian. Se eles dizem que ele morreu abaixo da perseguição domiciana, then he died in the 90s of natural causes when Domitian was persecuting believers. If John died when Domitian was emperor, yes, then he died a natural death in the days when the Emperor Domitian was persecuting believers, and Domitian lived from 88 to about 96. So that would fall. So history says that John died a natural death when Domitian was the emperor.
Então, a história cristã fala que João morreu boy. de causas naturais nos anos 90 e poucos, durante a perseguição domiciana dos crentes. E ele reinou de 88 a 96 por aí. Então, ele morreu muito depois da destruição, segundo a suposta história. But guess what? Here's what futurists don't tell you. Mas o que os futuristas não te dizem é o seguinte. How many are still with me? Quem aqui está comigo ainda? Focus now. Foquem aqui. Now's the time to focus. Momento de focar aqui. Pause, take a deep breath Pausa aí, respira fundo. to receive Para receber and to focus. e para focar. These are our La Leche classes. Ready? Prontos? The real name of Nero O verdadeiro nome de Nero was Nero Domitius. era Nero Domiciano. The family name of Nero O nome de família de Nero was Nero Domitius. era Nero Domiciano. So did John die during the reign of Domitian? Então, João morreu durante o reino de Domiciano? Yes and no. Sim e não. Not under the Domitian emperor of the 90s AD, Não durante o reino do imperador Domiciano dos anos but he was 90 e pouco AD, martyred under Nero Domitius. mas ele foi martirizado abaixo de Nero Domicius. And when was Nero's reign as Caesar ended? That's right, in 66 AD. Was that before 70 or after 70? E quando que o reino do Nero Domício, do Nero Domício acabou? 66. Foi antes ou depois de 70? Because when the mother of the sons of Zebedee, John and James, Porque quando a mãe dos filhos de Zebedee, João e Tiago, came to Yahusha and said, could my boy sit one at your right, one at your left when your kingdom comes? ela chegou para Yahusha, meus meninos podem sentar um do teu lado direito e outro do teu lado esquerdo quando o teu reino vier? Yahusha said to the mother of the sons of Zebedee, you don't know what you're asking. Yahusha disse para a mãe dos filhos de Zebedee, tu não sabe o que está pedindo. Whoever sits on my right and my left, that's going to be determined by my Father, not by me. That's determined by my Heavenly Father. Aqueles que sentam do meu lado direito e esquerdo são determinados pelo meu pai, não por mim. And can they drink the cup that I'm about to drink? E eles conseguem beber da taça que eu estou prestes a beber? And they said, Master, we can. E eles falaram, mestre, sim, nós What cup conseguimos. was you about to drink? The cup of death, the cup of martyrdom. Que taça você está prestes a beber? Do martírio, da morte? And what did Yahusha say? Indeed, you will drink the cup of martyrdom. E o que a Yahusha disse? De fato, vocês beberão a taça do To martírio. give you position is not up to me, it's up to my Father. Mas te dar posição não depende de mim, depende do meu pai. So here we go again. Turn to your Então, neighbor aqui and say, vamos here de we novo. go again. Então olha para o teu próximo e fala, vamos de novo. Yahusha says that James and John will be martyred, listen, because they're going to drink the same cup of suffering. E a Yahusha disse que Tiago e João seriam martirizados porque eles beberiam da mesma taça do sofrimento. Look that up for me, the verse, Pastor Yoshi, because I'm doing too many things. Right. I believe it's in Mark 11, but just double check. So Yahusha says that John will be martyred under Nero Domitius, E a Yahusha disse que João seria martirizado abaixo de Nero Domício, which is when Peter was martyred, que foi quando Pedro foi martirizado, which is when Paul was martyred. que é quando Paulo foi martirizado. Not the Domitius Caesar that lived in the 90s, but Neron Domitius. Não do Domiciano que veio nos anos 90 e poucos, mas do Neron Domicius. What verse is that, Pastor Yoshi? Matthew 20, 22 through 23. What about Mark? Let me see. Matthew what? 20? 20, 22 through 23. There you go. Mark 10, 38. So and 39. Mark 10:38 says the same thing. Marcos 38 e Mateus 20, 22, 23 falam a mesma coisa. So Mr. Futurist, you have another choice. Então, amigo futurista, você tem outra escolha. You believe that John was martyred under Nero Domitius, or you believe church history that he was martyred under the Emperor Domitian, same name, in the 90s. I don't know about you, but I'm going to go with Yahusha this time, and the next time, and the next time, and the time after that. Vocês podem acreditar que ele foi martirizado durante o império de Neron Domício ou do imperador Domiciano, uns 40 e poucos anos depois. Eu vou acreditar na palavra de Yahusha, aí é com vocês. The opening verse of Revelation says it must mellow take place. Mellow, that word mellow is right in Revelation 1:1. Mellow. O versículo de abertura de Apocalipse declara que os eventos da profecia em breve aconteceriam. Melo, em breve acontecerão. He sent his angel to his servant. Ele enviou o seu anjo para o seu servo.
The opening verse says it would shortly, immediately come to pass. O versículo de abertura diz que em breve, imediatamente aconteceria. Now go to Revelation 1:19. Agora vamos para Apocalipse 1:19. And we're going to go quickly. Revelation 1:19. Apocalipse 1:19. Therefore write the things which you have seen, Portanto, escreva as coisas que viste, the things that are and the things which will shortly take place. as coisas que são e as coisas que em breve acontecerão. That word shortly is Melo. Essa palavra em breve é melo. mellow. In other words, these things will immediately take place. Em outras palavras, essas coisas imediatamente acontecerão. The book of Revelation was written to real congregations facing real pressures in the very first century. Are any of these 7 congregations around today? No. How can Yahushua come back today when none of the 7 congregations that he wrote to are in existence today? Can someone, so you know what they do? You know what the futurists do? I'll tell you what he does after Yoshi translates. Apocalipse foi escrito para reais congregações encarando reais pressões dentro do primeiro século. Pergunta, alguma dessas 7 assembleias da Ásia Menor estão vivas ou existem hoje? Não, elas não existem, portanto, Yahushua não pode retornar hoje, porque o público-alvo da carta não existe mais, eles já morreram há 2000 anos. These 7 congregations were real congregations when? Essas 7 congregações foram 7 congregações reais quando? When? In the primera, how do you say, centurio? What? Are you calling me blind? Siglo? In the first blind, in the first century. No Well, that's primeiro the- século. In the first century. Well, okay, Mr. Futurist, I believe that he's going to come back in 2080 and 2090. They change dates like they change draws. Amigo, não, beleza, futurista, eu acredito que ele vai It's voltar daqui cool, em então. 2080. Eles trocam de data igual trocam de roupa de baixo, eles são uns imbecis. And then say, okay, fine. Where's the church of Smyrna? Aí diz para ele, não, beleza, cadê a igreja de Esmirna? No existe. Não What? existe. Where's the church of Thessalonica? Cadê a igreja de Tessalônica? Where's the church of Philadelphia? Cadê a igreja de Filadélfia? On the eastern seaboard. No, silly. We're not talking about the U.S. Não estamos Where's falando the dos Estados Unidos, Philadelphia amigo. in Asia Minor? There was a church of Philadelphia in Asia, not in Pennsylvania. Havia uma igreja na Filadélfia, na Ásia Menor, não na Pensilvânia, nos Estados Unidos. So it doesn't matter what you believe. Those 7 congregations cannot receive the return of Yahushua because they no longer exist. They were written in real time to a specific audience of people and a specific audience of assemblies. Essas coisas não foram escritas para uma assembleia que hoje que tá lá hoje, porque essas assembleias não existem mais. Não tem como isso acontecer hoje, porque essas pessoas não existem mais. Old news. Like the Reverend Jesse Jackson and like the civil rights leader says, this is good trouble. Isso aqui é a boa This is revisão. not just trouble. This is good trouble. Como o Jesse Jackson e os líderes do movimento Baruch civil Hashem. falavam, isso aqui é uma boa rebeldia. The instruction to write was about to happen. A instrução para escrever o que estava prestes a acontecer, The prophecies concerned those 7 congregations in existence at that time. as profecias a respeito as profecias a respeito daqueles eventos que estavam para acontecer naquele momento. They can only be received and understood in a first century setting. Elas só podem ser entendidas e recebidas numa configuração do primeiro século. The precious Greek word melo helps to remove any confusion A palavra preciosa grega melo ajuda a arrancar qualquer confusão created by centuries of tradition. criada por séculos de tradução. When Tradição. we let the timestamps combined with melo, when we combine those 2 factors, the evidence is overwhelming. Quando nós combinamos os 2 fatores, a evidência é esmagadora. The message no longer becomes date setting and guesswork. It becomes clear, it becomes consistent, and it becomes cogent. A mensagem, ela não é Clear, mais questão de datar. consistent, and cogent. A mensagem não é mais datação por chute, por suposição. Ela é consistent, clara, and cogent. consistente e coerente. Now, if you take the word mellow and apply it to the Assyrian captivity or the Babylonian captivity, there could be a 3,000-year gap. There could be a 700, but that is the first violation of the rule of hermeneutics, which is context is king. Context is king.
Agora, se tu quiser pegar essa palavra melo e endereçar o cativeiro assírio, aí não vai fazer sentido, porque a primeira regra da hermenêutica dita, o contexto é a chave. Every use of mellow combined with a timestamp, those who are here, this generation will not disappear. These 7 congregations will receive the word. It is for them. It is not. Now, oh, I'm sorry. You know what the futurists do? I forgot to tell you what the futurists do with the 7 churches of Asia. Sabe o que os futuristas fazem com as 7 igrejas da Ásia? You know what they do? Sabe o que eles fazem com The elas? first time I heard this, I laughed in my pants, which is another nice way of saying, you know what? Primeira vez que eu ouvi isso, eu ri até quase cair. You don't have to say I peed my pants, ladies. You need to be a little bit more, have a little bit more etiquette, and just say I laughed in my pants. Você pode dizer eu ri nas minhas calças, você não precisa dizer o número 1 nas calças. That proves you're saved. If you learn to use that kind of language, that proves that you're saved. Se tu usa essa linguagem, isso prova que você é salvo. And I won't even make you turn to your neighbor and ask that question because I have too much etiquette. Eu tenho muita etiqueta, não vou nem fazer vocês perguntarem pro próximo aí. So how does the futurist, and first time I heard this in the Southern Baptist Convention, and then the Western Baptist Convention, and then Western Steakhouse, and then Australian Steakhouse, I'm like, wait a second, something is not connecting here. Primeira vez que eu ouvi isso na congregação Batista do Sul e etc., eu pensei, não, algo não tá batendo aqui. These 7 congregations don't exist. How can this warning, why would Yahusha, the omniscient, omnipotent, write to congregations 2,000 years in the future that no longer exist? That's like speaking to yourself. That's a human problem, right? If you speak to yourself more than you speak to other people, you have a problem. Eu pensava comigo, como é que ele pode estar avisando essas congregações? Don't look at me that way. Eu perguntava, como é que ele pode estar falando com congregações que não existem mais? Porque elas não existem mais. Isso é um problema humano de falar consigo mesmo. Isso é meio loucura até. But think about that. Okay, we can explain away our talking to ourselves. We can explain it away. Beleza, dá para explicar falar consigo mesmo. But if Yahusha started talking to himself, we would get a psychiatrist, right? Mas se a Yahusha começar a falar sozinho, a gente precisa de um psiquiatra. Problem is, Yahusha is the great physician. He doesn't need a psychiatrist. O problema é que ele já é o grande psiquiatra, o grande médico. So the futurist wants us to believe that he's writing a letter to 7 congregations that don't exist in the year 2026 in Asia Minor. Oh yeah, there's a church in Philadelphia, but that's in Pennsylvania. Os futuristas querem que a gente acredite que Yahusha mandou escrever para 7 congregações da Ásia Menor que não existem, mas ele não voltou ainda. Claro, existe uma igreja na Filadélfia, mas nos Estados Unidos, não na Ásia Menor. So I promised you I would tell you how they explain this, right? Então eu prometi que diria para vocês como é que eles explicam isso. And I keep my promises as much as possible. E eu mantenho minhas promessas o máximo possível. Prometi eu falar. This is the way they slice it. Eles fatiam isso da seguinte forma. These 7 congregations represent 7 ages. Essas 7 congregações representam 7 eras. Ages, yeah. 7 eras, então? From the time of Christ, do tempo de Cristo, until today, do tempo de Cristo até hoje, we've gone through 6 ages. Nós passamos por 6 eras. Today we're in the age of Laodicea. Hoje nós estamos na era da Laodiceia. They have left their first love. Eles deixaram o seu primeiro amor. They are neither hot or cold. Eles não são nem quentes nem frios. We're in the age of lukewarm. Nós estamos na era do morno. And so a lukewarm age is the age of Laodicea. Uma era morna é uma era de Laodiceia. And then Christ will come back. Oh, the futurists are talking. Não, peraí, os futuristas estão falando, calma. And they call us a cult. E eles chamam a gente de seita. Christ will come back at the end of the age of Ephesus. Cristo voltará no fim da era de Éfeso. Because the Ephesus is the love of many will wax cold. Porque o amor de Éfeso se esfriará. In Revelation, Yahusha says to the assembly of Ephesus, I have one thing against you. You have left your first love. Em Apocalipse, Yahusha fala para a congregação de Éfeso, eu tenho uma coisa contra vocês deixaram o seu primeiro amor. And right before we have left our first love, e um pouquinho antes de deixarmos o nosso primeiro amor, Messiah will return. O Messias vai voltar. So they're not 7 congregations suffering under Nero and Jewish persecution, and it only applies to them. It doesn't apply to us. No. He's writing to 7
congregations that have not existed for over 2,000 years. They have not existed, but he's writing to them anyway because he's bored and because he doesn't have a subscription to Netflix. Então, eles querem que a gente ache que isso são 7 épocas, por mais que existiram 7 congregações na Ásia Menor sofrendo abaixo da perseguição de Nero. Mas ele está escrevendo para congregações que nem existem mais, porque ele está entediado e ele não tem uma conta do Netflix para assistir alguma coisa. Então, eu vou escrever para um bocado de gente que já morreu, que depois de 2000 anos eu tento resolver isso aí. Next time we order a pizza, Próxima vez que você pedir uma pizza, we cut it into 7 slices. corta em 7 fatias. They're not really slices. Elas não são fatias. Each of those slices represent an age. Cada uma dessas fatias é uma If you era. have more than 3 slices, you're going to be very old because you're eating more than one age. E se tu comer as 7 fatias, você vai comer mais de uma era. Right before your eyes, because every slice is an age. Você vai estar muito velho, porque você vai estar comendo 7 Tá eras crazy. na tua frente. Go look up the futurist teachings. This is exactly what they teach. Vocês acham que eu estou maluco? Olha os ensinos Yahuwah futuristas. lives. É exatamente o que eles ensinam. As Yahuwah lives, this is because you don't believe it's written to that generation. Como Yahuwah vive, é exatamente isso que eles ensinam. Vocês não acreditam que é para aquela geração? So it's written to 7 assemblies in Asia Minor, not in the United States, that no longer exist. Então foi escrito para 7 agências na Ásia Menor que Watch não this. existem mais. And he's coming to deliver them from Jewish and Roman persecution, but the Roman Empire no longer exists. E ele So está vindo. why would he deliver them from Roman persecution? Mas ele escreveu para libertá-los da perseguição romana, mas o Império Romano não existe. Não, beleza, ele vai voltar para secar a perseguição romana. Como é que ele volta para destruir algo que não existe mais? And I'm going to end with that because E eu vou terminar com isso, porque praise Yahuwah, it is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. One more time. One more time. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Praise Yahuwah. It is Shabbat. Ladies, we'll see you tomorrow at 11:30 a.m. a gente se vê amanhã, mulheres, às 12h30. You must put down that Shalom, futuristic shalom, weed, shalom. man. If not, your head will fill with the smoke of fear, man. The smoke of fear, that crap that's been in gear, man. Who that smell is from the very pit of hell. You must put down that futuristic weed, oh man. The smoke of fear. Ooh, that smell is from the very pit of hell. The smoke Yahuwah can see and hear, man. That smoke of hell makes Yahusha look like a bona fide liar. But in reality, it's your own funeral fire. The words of the falsehood of the eschatological liars. People say, must you be so harsh and bold? Silly people, because it's now a prophetic hour. Time to unwind the deceptions of generations untold. In the version of the fig tree, a spiritual mold. The fig tree ain't Israel, the apostate state established by the flesh of man in 1948. The leaves are an example of near immediacy when the Romans surrounded Jerusalem in 70 AD. Where the Roman eagle is there, the carcasses of Jerusalem will be it. Not any kind of later futuristic date, nothing at all to do with 1948. Open them eyes lest you continue to bear false witness, a crime against Yahuwah. Come together, gather round, feel the fire. In this place where hearts lift higher, shalom we sing from your arms of love to Israel congregation. Blessing